Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Azure Logic App. Imagine que você tem um grande super-herói e esse super-herói simplesmente automatiza tarefa para nós. Uma dessas tarefas são envio de e-mail, envio de mensagem, essas tarefas simples e chatas que a gente consegue fazer no dia a dia. Um exemplo seria que você vai acordar de manhã. Você acordou de manhã e programou no seu Azure Logic App um robozinho que te mande mensagem de manhã com uma mensagem de bom dia motivadora. Você acorda e já tem a mensagem do robô. Ele até pode disparar o alarme e assim por diante. Se você tiver uma newsletter, um blog ou qualquer coisa assim, um Instagram, um Twitter, você pode automatizar tarefas de envio de e-mail, postagem automática e assim por diante. Existem várias possibilidades de automação dentro do Azure Logic App. Indo aqui então, o objetivo do Logic App é fornecer uma plataforma de integração com serviço e paz, que permite que você crie e execute fluxos de trabalhos automatizado com pouco e nenhum código. As vantagens: criar soluções de integração avançada para os principais cenários empresariais B2B, conectar seus aplicativos, dados, serviços e sistemas usando gatilhos e associações controladas por eventos, desenvolver e implementar fluxo de trabalho em qualquer lugar, seja na nuvem, localmente ou internamente. Aproveitar centenas de conectores pronto para uso e criar os seus. Simplificar desafios complexos de orquestração com extensão, durabilidade e função. A desvantagem é a necessidade de gerenciar um plano de serviço de aplicativo e os recursos associados se optar por hospedar fluxos de trabalhos em um plano de serviço de aplicativo. Limitações de tempo de execução em memória para fluxos de trabalho hospedados no plano de consumo. Necessidade de adaptar o código do fluxo de trabalho às especificações do Logic Azure App. Menor controle sobre o ambiente de execução em comparação com as máquinas virtuais e os containers. Já o Kubernetes Service, quando falamos sobre Kubernetes Service, estamos falando de um capitão. Esse capitão gerencia vários navios. Vamos falar que esse capitão é um capitão espacial e ele vai mandar robôs até Marte dentro desses containers. Esses containers chegam até Marte. Cada container tem um robô específico dentro do container. Quando abre o container, o robô vai automaticamente fazer a sua tarefa, programado pelo Azure Logic App. Então o robô chega até Marte, abre-se o container e ele começa a fazer sua tarefa. E acontece o imprevisto, o robô quebra. Um novo container se abre e vai até aquele outro robô, pega aquele robô, leva até o container e ele automaticamente substitui a tarefa do robô antigo. E ele começa a trabalhar na tarefa do outro robô. Então você tem vários containers. Você gerencia o capitão, gerencia os containers aonde estão localizados esse robô. Isso, esses containers podem ser códigos programados para que os robôs façam aquelas tarefas. E seria basicamente isso. Voltando aqui então, o objetivo é simplificar a implementação de um cluster do Kubernetes gerenciado no Azure, transferindo a sobrecarga operacional para o Azure, como o serviço Kubernetes hospedado. O Azure lida com tarefas críticas, como o monitoramento da integridade e manutenção. Como eu disse, o robô quebrou, o outro robô vem e tira aquele robô e já automatiza a tarefa que estava fazendo daquele robô. Ele tira a manutenção e aquele outro robô volta para o container, que provavelmente vai ser diagnosticado para saber o que deu errado. Continuando então, as vantagens são a variedade de serviço de dados e análise na nuvem para atender às diferentes necessidades do cenário. Serviços totalmente gerenciados que reduzem a complexibilidade, o custo de gerenciar a infraestrutura de dados. Serviço sem servidor que permite escalar sob demanda e pagar apenas pelo que usar. Serviços de inteligência artificial e machine learning que permitem extrair insights e valor de dados.
ferramentas de visualização, exploração de dados que facilitam o entendimento e a tomada de decisão baseado em dados. A desvantagem já é a necessidade de gerenciar os recursos e os custos associados aos serviços de dados da nuvem, limitações de recursos e funcionalidades dependendo do tipo de nível de preço escolhido, necessidade de se adaptar aos dados e aplicações às especificações dos serviços de dados na nuvem, restrições de localização, região para alguns serviços de dados na nuvem. Já o Data Service, Azure Data Service. Imagine que o robô chegou até uma pedra desconhecida, e ele começa a coletar informações dessa pedra. Quando ele começa a coletar informação, ele armazena no Azure Data Service. Está sendo tudo armazenado dentro do Azure Data Server, e esses dados são gerenciados e estruturados para mostrar gráficos, probabilidade de ambiente que pode ter de doenças ou de risco que aquele ambiente pode trazer para nós humanos, caso a gente vá até aquele local. Então ele vai criando insights sobre aquele local para que a gente possa ou não ir até lá. Então, o objetivo do Azure Data Service é fornecer uma variedade de serviços de dados e analisar na nuvem que permite que você colete, armazene, processe e visualize seus dados de forma escalável, segura e econômica. Com o Azure Data Service, você pode criar, gerenciar banco de dados relacionais, não relacionais, integrar, transformar e analisar dados de diversas fontes, aplicar inteligência artificial e machine learning aos seus dados e visualizar e explorar seus dados com ferramentas iterativas. Já as vantagens, variedade de serviço de dados e análise na nuvem para atender às diferentes necessidades do cenário. Serviços totalmente gerenciados que reduzem a complexibilidade e o custo de gerenciar a infraestrutura de dados. Serviços sem servidor que permitem escalar sob demanda e pagar apenas pelo que usar. Serviços de inteligência artificial e machine learning que permitem extrair insights e valor de dados. Ferramentas de visualização, exploração de dados que facilitam o entendimento e a tomada de decisão baseado em dados. Já a desvantagem, você precisa gerenciar o Azure para que ele tenha o efeito. Embora você reduza seus gastos de capital de hardware e manutenção de TI localmente, ainda precisará de alguém para gerenciar seus dados com eficácia. Você pode ter restrições de localização para transferência de dados. Por exemplo, o Azure Data Box pode ser enviado dentro do mesmo país ou região de destino e não cruzará nenhuma fronteira internacional, exceto na UE, União Europeia. Você pode ter menos participação de mercado de recursos que a AWS, Amazon Web Services, que é lidar que é a líder de serviço em nuvem. Por exemplo, em 2021, enquanto a AWS comandava 33% do nicho do mercado, a Azure conseguiu 20% de expressão. Bom, na próxima aula eu vou falar sobre Azure Storage Account, Azure Data Lake e Azure SQL. Temos também Azure Data Factor e Azure Synapse. Bom, seria tudo isso. Eu acredito que foi interessante até aqui e até mais.